Bom dia, cheio de Deus, para você que nos assiste, que nos ouve nesta manhã. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida da tua família e que Ele contemple e abençoe as obras das tuas mãos. Quero nesta manhã, desde já, profetizar que você venha ter nessa sexta-feira em diante um final de semana cheio de Deus, abençoadíssimo, e que suas realizações seja efetuada na tua vida. Queridos e amados irmãos e amigos, nesta manhã eu gostaria de compartilhar com todos que está diante desse vídeo uma palavra que Deus colocou dentro de nós nesta manhã, para que ela possa, por intermédio do poder do Espírito Santo, entrar no teu coração e provocar aquilo que Deus quer na tua vida. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de provocar reações, atitudes e pensamento e comportamentos diferentes em nossas vidas. E no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo e evangelista João, no capítulo 14, eu gostaria de ler o versículo 27, quando Jesus disse aos seus 12 discípulos, e que até hoje está falando para nós, neste momento presente, nesse século: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não permita que vosso coração se preocupe, nem vos deixei amedrontar. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo para nós aqui, para que nós venhamos ter controle da situação. Porque os discípulos neste momento aqui, que antecedia a crucificação de Jesus, e Jesus o iria deixá-los corporalmente, literalmente, eles entraram num estado de preocupação e ficaram meio sem sossego, sem estabilidade, sem paz, sem segurança, porque no período de 3 anos que eles conviveram com Cristo, então houve-se uma comunhão, houve-se uma amizade muito profunda. Então vai chegar o momento de haver uma separação. E eles começaram a perder o controle. Aí Jesus falou para eles: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não permita que o vosso coração se preocupe, nem vos deixei amedrontar. Assuma o controle da situação. E perceba que nós, como ser humano que somos,
nos deparamos, às vezes, com alguma situação como essa, ou outras situações semelhantes a essa, e se nós não tivermos concentrado, ligado, firmado nas palavras que Cristo deixou para nós perdemos essa paz, esse controle nas nossas vidas. E Jesus, ele nos preveniu: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito Consolador da verdade, que vos ensinará todas as coisas. Esse Espírito Santo que desceu após a subida de Jesus, que habita na vida daqueles que o receberam e quer habitar na vida de todo ser humano, para que venha ter essa paz, porque essa paz ela é capaz de nos sustentar, de nos dar condições de dominar a circunstância. E esse versículo nos inspira nessa manhã a trazer uma temática. Tenha controle ou volte a ter o controle desta situação. Porque as coisas vão acontecendo e acaba que perdemos o controle. Perceba que em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo e Silas, em sua missão missionária, onde eles vão realizar alguma cura, libertação, salvação, vão expulsar espíritos imundos da vida de uma jovem, vai salvar ou vai pregar a salvação para Lídia e ela será salva. E vai chegar num determinado momento que esses feitos na obra de Deus fez um mover em toda aquela circunstância, porque pessoas que estavam sendo beneficiadas pelaquela jovem que era adivinha. Então o diabo, o adversário da nossa alma, percebe que o avanço daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer está sendo feito e sendo produzido com êxito. Então ele vai usar alguém para poder tirar a tua paz, tirar o teu sossego, para que você perca o domínio da situação a qual você está vivendo. Mas Paulo e Silas, ele nos ensina algo muito lindo. Por quê? Porque lá, quando toda essa situação os leva a ser chicoteado e preso, e nessa prisão tinha o carcereiro que o vigiava, era escoltado. Então você imagina que Paulo e Silas, se esvaindo de sangue, o psicológico da pessoa, ela pode ficar abalado. Assim a sua estrutura já não é mais a mesma. As forças se vão. A mente, ela pode perder o controle da situação. Mas só que Paulo e Silas, ele busca dentro do seu interior força em Deus e eles conseguem começar a adorar, a louvar a Deus. E começam também a orar para que eles viessem ter força, condição
de permanecer no controle da situação. Você vê que muitas pessoas, elas perdem o controle da situação. Por quê? Porque quando elas deixam de fazer, de praticar essas coisas, a circunstância adversa vem, consegue fazer com que ela pare de orar e até mesmo não tem nem mais força para louvar. Por quê? Porque ela está perdendo o controle. Ela está deixando com que aquilo se sobressaia, se sobreponha à fé dela e tire a paz dela para que ela perca o controle da situação. Mas Paulo e Silas, ele nos ensina aqui como se deve se comportar em uma situação como essa e não perder a paz que entrou dentro do coração deles por intermédio do Espírito Santo que está dentro de nós. Que o Espírito Santo, ele sempre vai ser o poder que nós precisamos aliado à palavra para nos manter aceso, vivo, firme e constante e dominante sobre qualquer situação. Então, esse louvor e essa prática de oração, eles estão demonstrando para nós que mesmo em uma situação difícil, eles tinham uma paz dentro do interior que os levava a fazer isso. De maneira que naquela madrugada, a Bíblia diz que houve-se um clarão, um terremoto aconteceu. E Deus traz uma resposta, de maneira que todos eles se soltam, as algemas, as cadeias se abrem, as celas. E isso trouxe um desespero muito grande sobre a vida do carcereiro, porque os romanos, eles aplicavam uma penalidade sobre os seus comandados quando deixavam a guarnição e aqueles fugiam, acontecia alguma coisa ao contrário. Eles pagavam com a vida. Então aquele carcereiro, ele perde o controle da situação, de maneira que ele saca a espada e queria se assassinar, se matar. Então perceba que no mundo hoje em que nós estamos vivendo, tem pessoas, por não ter essa paz, ela não consegue ter um controle emocional e psicológico, vai para um viaduto, se joga, vai para uma linha do trem, se joga, entra na frente do ônibus, às vezes até se envenena, porque ela perde a coragem de lutar, porque não tem algo que domine, que dá poder a ela para dominar a situação. Mas quando você recebe essa paz de Deus, por mais que esteja bravio o mar, por mais que você esteja vivendo numa situação desértica da vida, escássia, problemas conjugal, problemas familiar, você consegue dominar a situação e ter o comportamento do apóstolo Paulo e Silas e buscar uma resposta de Deus. E agora a resposta de Deus vem sobre a vida de Paulo e Silas, e o carcereiro agora é que perde o controle da situação, porque até então estava tudo tranquilo. Mas ele, sabendo que ia morrer, ele falou: eu mesmo vou dar cabo da minha vida. Pessoas que se endividam, pessoas que perdem uma namorada, até mesmo se separa, acha que para ela aquilo ali é o fim, acha que para ele aquilo ali é o fim, e procura uma saída que não é uma saída. Na realidade, ela está comprometendo-se mais ainda para uma vida futura, que para esses tais não tem salvação para o homicida. Mas quando você tem essa paz que Jesus deixou para a igreja do Senhor,
você consegue ser diferente entre todos que te cercam. Entende? Então agora, Paulo olha para aquela situação: não faça tal coisa, que todos nós estamos aqui. Vamos acordar aqui. Eles vão nos ver aqui. E aquele homem, ele pede luz a Paulo e a Silas. E pergunta: o que é que eu devo fazer para receber essa paz? O que é que eu posso fazer para receber essa paz e ter controle da situação? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E aquele homem, agora que estava desesperado, recebe a paz em seu coração e acorda junto com os discípulos, salvo. E essa paz o alcançou e alcançou a família dele. Então, querido, não perca o controle da situação, não. Você que está me ouvindo, que está numa situação desesperadora, que parece que não tem condições de inverter esse quadro, parece irreversível. Eu quero te dizer que se essa paz de Cristo entrar no teu coração, você vai ter condições de ter paciência, calma e esperança e fé para saber como contornar essa situação. E você que já serve ao Senhor, como Paulo e Silas, que estava passando por essa situação e está desesperado, está desnorteado, não sabe nem qual direção tomar, porque está enxergando o problema maior do que a tua fé. E aí essa paz, ela sai. E você fica como uma casa em curto-circuito. Apaga tudo, queima tudo, desorientado. Mas nesta manhã eu vim aqui para te dizer, meu irmão e minha irmã, não deixe essa paz sair do teu coração. E você que está a ponto de se suicidar, a ponto de cometer uma loucura, nesta manhã, eu quero te dizer que a paz de Cristo te alcança e pode transformar a tua vida e essa situação vai mudar. Perceba que a Bíblia vai dizer de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela gastou tudo que tinha. Tinha uma condições muito boa. Só que nada do que ela fazia não resolvia o seu problema. Imagine como a cabeça, como estava a vida daquela mulher, desorientada, sem paz, perturbada. Porque os recursos que tinha usou e não conseguiu com os melhores médicos da época. Gastou toda a sua riqueza, sua fortuna. 12 anos naquela situação. Rejeitada, porque não podia estar em qualquer ambiente, porque era considerada como impura quando está se esvaindo sangue. Você imagina, mas aquela mulher, ela ouve falar de Jesus e lá em Lucas 8, 43 ao 48, está registrada essa história verídica. E ela fala em seu coração: olha, se eu somente tocar na orla ou na veste, na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Então perceba que ela toma uma atitude e com a pouca força que ela tinha, ela consegue
esse feito, tocar na hora de Jesus, Jesus para e fala, alguém me tocou. Os discípulos falam, todo mundo te toca, Senhor. Alguém me tocou, que saiu poder, saiu virtude. E aquela mulher estava ali trêmula, com medo, perturbada, temerosa. Aí ela fala, Senhor, eu te toquei. E na hora que ela tocou, ela foi curada. E Jesus falou para ela, vai em paz. Ou seja, melhor dizendo, ele fala, vai na perfeita paz. Não é uma paz terrena. Perfeita paz é aquela que vem do alto, dada pelo Espírito de Deus para o ser humano. Então perceba que, além da cura que ela recebeu para a vida dela, para restaurar a saúde dela, ela recebe a paz. Essa paz é essa paz que excede todo o entendimento humano. A paz que o mundo precisa conhecer, que não conhece. Porque Jesus falou, a minha paz eu vos dou, a paz que o mundo não conhece. Mas essa paz está estendida para qualquer ser humano. A paz sobrenatural que vem sobre a nossa vida, que a gente consegue ter o controle da situação e não perder o controle quando as coisas estão ao contrário. Perceba? E tem muitas pessoas, meu amigo, deixa eu abrir um parênteses, minha amiga, senhor, senhora, frequentadores de igreja que busca igual essa mulher, e está certo em buscar, só que às vezes essas pessoas, elas só estão buscando pelo um benefício físico, um benefício financeiro, um benefício na área familiar, um benefício na área profissional. Busca por essas melhorias na sua vida, mas não procura buscar a paz de Jesus. Não procura buscar uma paz para que ela venha receber de Deus o poder dentro dela de controlar as situações em que estiver vivendo. Mas não, o interesse é o interesse de uma pessoa que tem uma visão terrena, que se preocupa muito com as coisas estereóticas, com os benefícios dessa vida, e vai até Jesus e muitas das vezes, ou quase sempre, consegue obter essas condições. Quantas pessoas a gente conhece aí que recebeu curas, bênçãos, e não permanece? Por quê? Porque a paz que Jesus deixou, que gera o poder, que gera confiança, que gera fé, porque essa paz vem pelo Espírito de Deus, ela não consegue preencher. Porque, meu querido, há um adágio, há um provérbio que diz que o homem tem um espaço, ou seja, o ser humano tem uma lacuna dentro de si, tem um espaço dentro de si que é vazio, que só é preenchido com Jesus. Nada mais pode preencher. Só é preenchida com Jesus. Em João 15 fala sobre isso. Que para que a nossa alegria seja completa, somente estando em Cristo. João 15:11, tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Perceba que as coisas que nós buscamos não vai nos trazer paz. Não traz. Você pode ser o maior conquistador terreno, obter vários benefícios, indo até a casa do Senhor, mas se não se comprometer com essa paz, a tua alegria, a nossa alegria,
não fica completa. Somente Ele pode completar em nós esta alegria. Amém? Que Deus possa te abençoar nesta manhã, que você possa compartilhar essa mensagem, essa curta mensagem, com alguém que você se lembrou neste momento, além de você que precisava ouvir, e você percebe que alguém está passando por situações, está perdendo o controle. Compartilhe essa mensagem com ela, com ele. Nos ajude aí nesse canal. Dá o seu like. Faz o seu comentário. E se inscreva para que essa palavra chegue a outras pessoas e venha receber de Deus o benefício para a vida delas. Amém? Receba aí um abraço caloroso do Divino Espírito Santo. Um beijo nesse coração lindo e que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.